Alguns avisos. Primeiro aviso, a nota de vocês vai ser composta finalmente por 3 exercícios apenas. Semana passada eu passei mal, fui parar no hospital na quinta-feira e só consegui me recuperar ontem que eu comecei a me sentir melhor. Então, embora até tenha algumas ideias sobre um exercício de unidade de seleção, eu não consegui colocar na prática, então vocês vão ficar sem esse 4º exercício. Alguns provavelmente vão abrir champanhe, outros não. Mas o fato é que a nota de vocês não vai ser prejudicada, ela vai ser composta pelos 3 exercícios que já foram feitos, tá? Segundo aviso, hoje a gente muda de escala novamente no curso e a gente começa a olhar para coisas bastante macro, bastante gerais. Essa é uma aula relativamente curta, que eu considero uma aula bastante divertida. Foi uma aula que teve sua origem no concurso que eu fiz para entrar na USP há 12 anos atrás. E desde então eu venho melhorando ela ao longo do tempo, ou pelo menos é assim a minha vã ilusão me diz. Então o que eu vou fazer é apresentar para vocês coevolução e macroevolução. A gente vai fazer um intervalo e aí a gente vai voltar para corrigir o exercício de vocês. O exercício não é meramente uma nota, ele é algo fundamental para vocês aprenderem, particularmente aquilo que passou nas últimas 3 aulas. Então acho que é o momento certo para a gente tirar dúvidas e bater o martelo nessa parte, tá bom? Então esse é o programa do dia de hoje. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então hoje a gente vai falar de coevolução e macroevolução. Macroevolução, moçada, são todos aqueles eventos, tudo aquilo que está acima do nível da espécie quando você está discutindo evolução. Então, essencialmente o termo macroevolução se refere a como os grupos de organismos evoluem, como eles passaram a dominar ou não a história da diversidade sobre a Terra. Então a gente está acima do nível da especiação quando a gente está falando de macroevolução. Ora, se vocês pararem para pensar, a gente pode reduzir a macroevolução inteira a um balanço entre 2 coisas: taxas de especiação, taxas de extinção. Se um táxon sofre mais especiações do que ele sofre em termos de extinção, ele começa a dominar a vida na Terra, o que parece ser o caso dos besouros. Uma vez perguntaram a um biólogo famoso o que ele podia inferir da mente do Criador olhando para a criação. Aí ele virou e falou: um particular afeto pelos besouros. Porque se os insetos já são o grupo mais diverso, dentro dos insetos, os besouros então nem se fala. Acho que são quase 80% da diversidade. Tá? Então é algo realmente impressionante. Como é que isso acontece? Ora, se surgem mais espécies do que se extinguem, essas espécies tendem a dominar ao longo do tempo. Então, num certo sentido, poderia ser muito simples. A gente poderia parar a aula aqui e estamos resolvidos, né? É só olhar para a taxa de especiação e taxa de extinção. Qual é o problema? O problema é que quando você entra em macroevolução, e vocês vão ver isso nos vários capítulos do livro de vocês, a coisa começa a deixar de ser processual, mecanística, que é o espírito desse curso, e passa a ser descritiva. Ou seja, o que aconteceu na história da vida da Terra desde o Cambriano? Tá? Aí você descreve o que aconteceu baseado nos fósseis. Não tem mecanismo. Os mecanismos, na verdade, a gente extrapola daquilo que a gente viu no curso até agora. Tudo bem? Por que eu escolhi coevolução, então? Coevolução não é toda a macroevolução. Coevolução é um dos mecanismos possíveis de produzir a macroevolução. Mas ele é interessante do ponto de vista processual, do ponto de vista mecanístico. Por isso que a gente vai olhar a coevolução com um pouquinho mais de detalhe. Está fazendo sentido para vocês, moçada?
Então, ao invés de dar uma aula descritiva para vocês, dizendo, no Cambriano, os vertebrados não tinham aparecido, blá, 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 essa era a diversidade da vida naquele ponto, aí veio o meteoro, caiu 65 milhões de anos atrás, extinguiu os dinossauros, eu até vou falar disso, porque isso tem um pouquinho de processo. Extinguiu os dinossauros, abriu a oportunidade ecológica para os mamíferos. As famílias de mamíferos fizeram assim, ó, tuf! Em um período muito curto da história da Terra, elas explodiram. Depois disso, elas praticamente continuam estáveis. Por que isso aconteceu? Por causa da oportunidade ecológica criada pela extinção dos dinossauros. Tá? Mas o espírito da aula, assim como do curso, é ser um curso baseado em processos, em mecanismos. Então eu vou pegar aquela parte da coevolução que a gente consegue juntar com o resto do curso. Está fazendo sentido para vocês? Repara que existe uma visão comum na nossa cabeça da adaptação como sendo produto das mudanças em uma espécie ou população qualquer, causada por alterações no ambiente em que ela vive, certo? Frequentemente a gente pensa nesse ambiente como sendo um ambiente físico. A chuva muda, a temperatura muda, a quantidade de umidade relativa ao longo do ano muda e com isso as espécies respondem, certo? Foi exatamente esse o exemplo que eu dei dos tentilhões, inclusive. Bacana, mas a gente também pode pensar que os outros organismos compõem o ambiente daquela espécie, não é? E aí mudanças nesses outros organismos podem ter um efeito sobre aquela espécie em particular. É disso que a gente vai falar quando a gente estiver falando de coevolução. Então, olha lá, coevolução ocorre quando duas ou mais espécies influenciam a evolução uma da outra. Elas se influenciam mutuamente. Tá claro? Para a gente começar a entender isso, eu vou voltar para um exemplo que eu terminei na aula passada. Essa Naomi Price, ela foi estudar algumas espécies dessa borboleta e desse grupo de formigas. Essas borboletas têm um órgão especializado chamado de órgão de Newcomer que evoluiu nessa larva. Esse órgão aparentemente não tem nenhuma função para a própria lagarta, mas ele secreta um líquido açucarado. Esse líquido açucarado é extremamente valioso para as formigas, porque ela coleta esse líquido para plantar os fungos que ela se alimenta. Tá? Repara que as formigas fazem proteção para as lagartas. Tem uma série de vespas e moscas parasitárias que, na ausência das formigas, vão em cima da lagarta, colocam os seus ovos e detonam com a própria lagarta, porque os ovos vão se desenvolver ali dentro e a lagarta vai morrer. Então, ela foi testar isso empiricamente. E ela fez um experimento na natureza onde ela controlou. Então, numa mesma árvore ou numa árvore do lado, ela removeu experimentalmente as formigas e viu a taxa de infestação, o quanto as lagartas sofreram devido a esse parasitismo. E aí comparou. Ela fez isso em duas localidades. E aí vocês vão ver aqui, ó, quando as lagartas estavam sem formigas, nessas duas localidades, a percentagem de lagartas parasitadas estava em torno de 40% a 50%. Tá? Quando elas estavam com formigas, esse parasitismo baixava a menos da metade, 18% a 23%, indicando que de fato a lagarta se beneficia da proteção fornecida pelas formigas. Aqui não dá para ver muito bem, mas é uma das formigas detonando com uma vespa, tá? Legal. Isso parece ser um exemplo clássico de mutualismo, certo? O órgão de Newcomer e a proteção das formigas contra as vespas e moscas. É uma relação de benefício mútuo, correto? Ora, esses exemplos, como esse daqui também, esses são tipo cigarrinhas na Austrália, que também, vocês estão vendo, estão cheios de formigas de fogo em torno delas, e são protegidas ativamente pelas formigas, como vocês podem ver, mal e porcamente, aqui em cima. Tá? Porque a foto não está muito boa.
O mesmo tipo de relação. Esse tipo de cigarrinha dá nutriente para a formiga, para ela se alimentar, e ao mesmo tempo recebe proteção da formiga. Ora, esses exemplos levantam então algumas questões. Será que todo mutualismo vai ser exemplo de coevolução? Como é que você pode imaginar que o órgão de Newcomer possa ter surgido? A partir do momento que a lagarta secretava alguma substância que a formiga podia usar, a formiga reconheceu aquilo como um recurso alimentar e passou a proteger ativamente aquele recurso alimentar. Certo? Isso impõe uma força de seleção para que a lagarta que está sendo beneficiada, ou as lagartas que estão sendo beneficiadas por essa proteção, produzam cada vez mais secreção. Produzindo mais secreção, as formigas vão investir mais tempo na sua proteção. Então você pode imaginar que essas duas espécies estavam evoluindo conjuntamente. Tá? Aí a gente se pergunta, será que todo mutualismo potencialmente pode ser um exemplo de coevolução? Como é que pode a coadaptação entre formiga e borboleta ter evoluído? Primeira alternativa, coevolução. Elas evoluíram conjuntamente. Elas foram aplicando uma força de seleção uma sobre a outra ao longo da história. As mudanças que ocorriam na formiga implicavam em mudanças na borboleta, que por sua vez, ao mudar, também causavam mudanças nas formigas. É como se fosse uma corrida evolutiva, as duas andando conjuntamente. Essa seria uma explicação. Agora, tem uma alternativa. A alternativa, simples, é que essa coadaptação mútua das duas espécies poderia aparecer por outras razões. O órgão de Newcomer pode ter evoluído não porque beneficiava a formiga, mas naquele momento em que as duas se encontraram, a lagarta já estava pré-adaptada à formiga, a fornecer o recurso a ela. E, por sua vez, a formiga imediatamente passou a se comportar em termos de proteção da lagarta. Em outras palavras, eu estou chamando a atenção de vocês aqui que para demonstrar a coevolução, não basta você mostrar que elas estão coadaptadas hoje em dia. Você tem que mostrar que essa coadaptação surgiu, evoluiu pela interação entre elas ao longo da história. O fato de duas coisas estarem coadaptadas pode meramente significar que elas já estavam pré-adaptadas para aquela situação. E quando elas se encontraram, elas se beneficiaram mutuamente. É uma alternativa lógica simples, que tem que ser separada da verdadeira coevolução. Então, olha lá, mutualismo não é evidência definitiva de que coevolução foi o processo que produziu a coadaptação. E aí, quem fez essa separação lógica, clara, foi Daniel Jensen, em 1980, quando ele publicou um artigo na revista Evolution, uma notinha, na verdade, de 2 páginas, onde ele se perguntava, quando é que é coevolução? Jensen foi muito feliz, ele disse o seguinte: 2 espécies podem estar evoluindo de modo independente em um determinado tempo, simplesmente ocorrer que as 2 formas estivessem mutuamente adaptadas, ou seja, pré-adaptadas. Logo, para demonstrar coevolução, exige não só que se mostre que as 2 formas estão coadaptadas hoje, mas que seus ancestrais evoluíram juntos, exercendo forças seletivas um sobre o outro. Tá claro isso, moçada? Sim? Mais ainda, ele deu uma definição precisa de coevolução, que está aqui entre aspas. Requer que cada uma das espécies em interação mude sua composição genética em resposta a uma mudança genética na outra. Cada vez que ocorre uma mudança genética na outra, isso vai causar uma força de seleção na primeira, que vai ter que responder com uma mudança genética na sua população, que por sua vez vai causar uma mudança genética novamente na outra população. Elas se influenciam mutuamente e, portanto, evoluem conjuntamente. Tá claro? Isso é coevolução. Então, coevolução é a adaptação recíproca entre 2 espécies. Cada espécie exerce uma pressão seletiva sobre a outra espécie e evolui em resposta a esta outra espécie. Interação é a chave, moçada. Diversas interações ecológicas podem produzir coevolução. Mutualismo, predador-presa,
competição, parasitismo, todas essas interações clássicas que a tia Carolzinha nos ensinava, na verdade são potenciais fontes de coevolução, certo? Então, um ponto importante nessa altura da aula: uma associação histórica entre as mudanças recíprocas das espécies. Isso coloca o problema da coevolução não apenas numa escala ecológica, ou de genética de populações, ou de genética evolutiva. Isso coloca o problema da coevolução dentro de um contexto histórico comparativo, onde as filogenias são uma fonte fundamental de informação. O que é uma filogenia, moçada? É um diagrama que mostra o padrão histórico de associação genealógico entre um conjunto de linhagens, certo? Mais ainda, ela pode te dar informações do tempo de divergência entre as linhagens, usando, por exemplo, o relógio molecular, tá? Então, isso coloca o problema dentro da biologia comparativa histórica, fazendo uso de filogenias para ver o padrão e o tempo em que ocorreram essas mudanças. Olha qual é a expectativa sobre coevolução. Se você representa tempo num eixo e as características quaisquer dessas duas linhagens, as mudanças na linhagem 1 ao longo do tempo causam mudanças na linhagem 2 ao longo do tempo, que por sua vez, ao mudar, também vai causar mudanças na linhagem 1 e vice-versa. Elas se influenciam mutuamente ao longo do tempo. Do ponto de vista filogenético, olha o que aconteceria. O grupo A de organismos apresenta essa filogenia. O grupo B, que interage com esse grupo A ecologicamente, apresentaria essa filogenia. Vocês estão vendo alguma particularidade nessas duas filogenias? São espelhadas, né? Uma é a imagem da outra. Tá claro? O que aconteceu ao longo da história do grupo A parece ter sido replicado na história do grupo B. Tudo bem? Isso é uma evidência potencial de coevolução. O fato de que duas linhagens apresentem o mesmo padrão de associação histórico. Tá claro? Para a gente entender isso, vamos pegar um exemplo clássico. Para variar, besouro e um grupo de plantas. O grupo dos besouros está aqui. O grupo das plantas está aqui. Esses besouros se alimentam de plantas específicas dentro desse grupo de plantas. Tá? Eles são extremamente especializados. Lembrem-se que plantas, em geral, são tóxicas. Plantas têm sistemas defensivos químicos, tá? Bastante gerais, essencialmente derivados de alcaloides. Tá? Esse besouro não tem a capacidade de detoxificar esses venenos. Ao contrário, ele usa o próprio veneno para depositar na sua carapaça e ser brilhante. E avisar os predadores dele, ó, se você me comer, vai ter indigestão. Tá? Essa é a mensagem que um bicho brilhante, pequeno, manda para o seu predador, que é o pássaro. Se ele não entender, ele vai passar mal. Se ele não morrer, ele vai aprender a lição. E assim o aprendizado vai acontecendo nas populações de predadores. Então eles não têm a capacidade de desintoxicar, mas ao contrário, eles segregam o veneno na própria carapaça para produzir padrões de cores diferentes. Tá? Olhem a filogenia desses besouros. Olhem a filogenia dessas plantas. Não é perfeita, mas é bem parecida, não é, moçada? E repara que cada um desses caras, eles não se alimentam de várias dessas espécies de plantas. Eles são especialistas em algumas dessas espécies de plantas, tá? É quase uma relação de 1 para 1. Tudo bem? Esse é um razoável exemplo de que essa coadaptação entre essas espécies apareceu por coevolução, ou pelo menos que a evolução dos insetos seguiu a evolução das plantas. Então, olha só, sempre que tiver coevolução, teremos as cofilogenias, filogenias como imagens espelhadas. Filogenias de dois grupos que interagem ecologicamente são imagens espelhadas umas das outras?
que vocês acham? Aí entra o trabalho clássico de Ehrlich e Raven, publicado em 1964, também na revista Evolution. Eles fizeram o seguinte: mecanismos de desintoxicação em insetos que permitem que esses se alimentem das plantas, foram examinados num grupo de borboletas. Então eles pegaram um grupo de borboletas e foram olhar que tipo de mecanismos de desintoxicação essas borboletas tinham. A evolução de novos inseticidas naturais, alcaloides, podem envenenar os insetos fitófagos. E aqui estão eles já em idade avançada. Eles listaram as famílias de borboletas e as variedades de plantas que elas se alimentam. Formavam grupos bioquímicos e não filogenéticos. Quando você olhava para as filogenias, elas não tinham nada a ver umas com as outras. Mas quando você olhava para a química subjacente, grupos de insetos que conseguiam desintoxicar um tipo de veneno tinham a capacidade de invadir o nicho determinado por aquele veneno e se alimentar de plantas, mesmo filogeneticamente distantes, mas que se defendiam usando o mesmo veneno. Tá claro? Então repara que Ehrlich e Raven já levantavam a bola de que nem sempre a coevolução vai produzir uma cofilogenia. É possível que elas não produzam. Qual foi o raciocínio que eles usaram? Um novo mecanismo de desintoxicação dos insetos permite ele invadir um novo nicho, delimitado quimicamente. E a diversificação de insetos em plantas não necessariamente filogeneticamente próximas, mas sim bioquimicamente similares nas suas defesas. Como é que se dá a coevolução de insetos e plantas, então? Existe uma pressão para a evolução de novas defesas por parte da planta. Ora, a partir do momento que essas defesas aparecem, existe uma pressão para novos mecanismos de desintoxicação. Tem um loop positivo nessa relação. É quase uma corrida armamentista, num certo sentido, ou uma escalada, como foi traduzido pelo livro de vocês. A diversificação de insetos e angiospermas poderia muito bem ser um exemplo macroevolutivo de uma corrida armamentista. Em parte, as plantas produzindo novos venenos e os insetos correndo atrás do prejuízo para obter novos mecanismos de desintoxicação. Tá claro? Se a espécie que você se alimenta desenvolve um novo veneno, o que vai acontecer? Ou você muda para outra planta, ou você desenvolve um mecanismo de desintoxicação para conseguir voltar a usar aquele recurso alimentar. Isso bate com a associação entre borboletas e plantas documentadas em 64. E aqui eu coloquei o resumo do artigo para vocês terem como referência nos slides depois, tá? Olha lá. Os relacionamentos evolutivos recíprocos de borboletas e as suas plantas que eles se alimentam foi examinado com base em uma pesquisa bastante extensiva dos padrões de utilização de planta e informação dos fatores afetando a escolha da planta. A evolução de substâncias secundárias para a defesa das plantas foi aos saltos, foi como subindo uma escadinha. E as respostas evolutivas a essas mudanças pelos organismos fitófagos foram claramente o fator dominante na evolução de borboletas e outros grupos fitófagos. Tudo bem? Então, essencialmente, eles estão enfatizando o ponto de que nem sempre a coevolução vai produzir cofilogenias. A própria coevolução, dependendo de como ela ocorre, pode estar limitada a uma evolução a grupos bioquímicos e não a grupos filogeneticamente próximos. E aqui, essa é a capa do livro de vocês, ó. Esse bichinho, ou essa planta, aliás, tinha sido descrita quando Darwin visitou a América do Sul. Ele olhou para essa planta e falou: tem que ter algum bicho que tenha uma língua longa o suficiente para conseguir chegar no fundo dessa flor, que chega a 40 centímetros de comprimento. A mariposa não tinha sido descrita, ela foi descrita depois. Essa é uma interação
tão próxima, tão ajustada, que te levanta imediatamente a questão de, bom, isso deve ter evoluído conjuntamente. A orquídea não pode simplesmente ter desenvolvido uma... É orquídea esse troço? Eu confundo alface com brócolis, gente, então me perdoem. É o quê? O quê? Isso aí. Essa flor não pode ter desenvolvido esse comprimento tão longo se ela não tinha algum bicho ao longo da história dela que fosse capaz de polinizá-la. Qual é o benefício da mariposa? O benefício dela é obter um recurso que quase nenhuma outra espécie obtém, porque você tem que ter a língua tão comprida que quase ninguém consegue pegar o néctar dela. Qual é o benefício para a flor? O benefício para a flor é que você garante uma polinização eficiente. Aquele inseto não vai sair para uma outra flor e desperdiçar o seu pólen numa outra flor de uma outra espécie. Ele vai exatamente na mesma espécie, numa outra flor, porque é quase que o único recurso alimentar que ele usa. Tá claro? Em outras palavras, polinização por insetos, diversificação de angiospermas e diversificação de insetos, é uma ideia poderosíssima você pensar que dois dos grupos dominantes na diversidade da vida possam ter evoluído por coevolução. Tá claro? Plantas, lá para trás na história da vida, quando surgiram as angiospermas, explodiram a sua diversificação rapidamente. Ora, qual é a característica principal das angiospermas? Flores. Flores, inclusive, com frequência especializadas para certos polinizadores. Ao mesmo tempo em que surgiu essa diversidade de angiospermas, os insetos também estavam se diversificando. Então é uma hipótese razoável você pensar que essa influência mútua entre insetos, fazendo o papel de polinizadores específicos e se beneficiando dos recursos dessas flores, interagiram para produzir essa grande diversidade. Agora, de fato foi assim? Tem alguns poucos testes disso. Tem alguns poucos testes disso na história recente da biologia. Um deles está aqui, ó. Ao invés de olhar para os fósseis, afinal de contas os fósseis têm problemas amostrais, ao invés de olhar para os fósseis de plantas e de insetos, os caras pensaram uma ideia bastante bacana. Vamos pegar a filogenia das próprias plantas, das angiospermas, e olhar clados, onde eu tenha um grupo irmão com flores especializadas em insetos e o outro grupo irmão com flores não polinizadas por insetos. Qual é a expectativa sobre a hipótese de coevolução para o número de espécies descendentes dessas linhagens? Quem vocês acham que vai ser mais diverso? As angiospermas com flores especializadas ou as angiospermas sem flores especializadas, sem insetos especializados na polinização? Sem? Por quê? Pensa no seguinte, a flor não é especializada, tá? Ela não tem inseto especializado. Vários insetos podem chegar aqui, coletar o néctar e se alimentar da flor. Ao se alimentar, ele pega o pólen também. Aí ele sai dessa flor e vai para uma outra flor qualquer e desperdiça o pólen dela. Tá claro? Na especializada, o inseto chega aqui, ele é o único que se alimenta daquela flor e ele é o único que poliniza aquela flor. Aonde você espera que a taxa de evolução seja mais alta? Nas relações especializadas ou na relação generalista? Especializada. A sua hipótese é que a coevolução deva ter acelerado esse processo, porque as espécies estão se influenciando mutuamente e isso gera uma corrida armamentista, não gera? Por exemplo, tá? Olha lá, aqui nessa figurinha você tem um exemplo de como isso pode ter acontecido. Olha aqui um nó dessa filogenia, onde eu tenho um clado descendente só com polinização abiótica, em branco, e um clado descendente desse nó com polinização biótica, em verde. O que os caras fizeram? Contaram o número de espécies descendentes
para os 11 nós ao longo da filogenia que eles encontraram que tinham essa relação, tá? Um nó que dava origem a um grupo com polinização abiótica e ao mesmo tempo dava origem para um grupo com polinização biótica. O que eles encontraram? Que tinha uma evidência estatística significativa de uma maior diversidade naqueles que tinham polinização biótica. Está fazendo sentido, moçada? Então esse é o uso do método comparativo de uma filogenia para você testar uma previsão do modelo de coevolução. É garantia que foi a coevolução que produziu? Claro que não, mas é uma evidência a favor da hipótese. Tá? Sim? Qual é a alternativa? Existe uma alternativa à coevolução. Essa alternativa é chamada de evolução sequencial. E o próprio exemplo da evolução das plantas e dos insetos tem sido usado para levantar essa lebre. Os autores dizem o seguinte, e aqui está um típico estudo disso, publicado em 1984, que eu deixei aí como referência para vocês. O autor partiu do seguinte pressuposto: olha, qualquer mudança na defesa química da planta vai ter um impacto brutal sobre todos os insetos que se alimentam daquela planta, concordam? Se eu mudo do veneno A para o veneno B, aquelas espécies vão ter que rebolar para conseguir continuar se alimentando daquela planta, correto? Então tem uma força de seleção forte da planta sobre os insetos. Mas a recíproca não é verdadeira. Porque uma planta não morre por ser alimento dos insetos. Tá claro? Logo, a força dos insetos como agente seletivo sobre a dinâmica das plantas é mais difusa. É isso que eles chamaram de evolução sequencial. Uma está mudando e implica em mudança na outra. Mas a mudança nos insetos não implica numa mudança das plantas. Tá? Em outras palavras, olha o nosso diagrama original. Tempo, característica. A planta mudou, os insetos têm que mudar. Os insetos mudaram, por exemplo, mudaram de hospedeiro, tá? Saíram do grupo bioquímico A e foram para o grupo bioquímico B, isso não vai ter nenhum impacto sobre essa planta. Ela vai continuar onde ela está. Tudo bem? A coisa começou a ficar mais pantanosa, né? Como é que você separa uma coisa da outra? Como é que você separa evolução sequencial de coevolução? Lembrem da definição que o Jansen deu. Qual era a definição? Se afetam mutuamente ao longo da história. Espécie A afeta B, causando mudança genética na B. B muda geneticamente e vai causar mudanças genéticas na espécie A. E elas vão evoluindo juntas. Esse daqui é um cenário parecido, mas em essência diferente, porque você tem uma simetria das relações. Olha como fica a filogenia. Elas são imagens uma das outras, elas são parecidas, mas elas não batem totalmente, não é, moçada? Porque quando a planta muda, os insetos têm que mudar, mas quando os insetos mudam, não necessariamente a planta tem que mudar. Olha o pântano onde a gente está se metendo. Na prática, o que a gente precisaria? Ter testes estatísticos poderosos que conseguissem separar o quanto uma filogenia é a imagem especular da outra ou não. Se transformou num problema estatístico de comparação de filogenias. Fez sentido, moçada? Sim? Então, olha só, para a gente avançar no estudo de coevolução, é necessário estudos ecológicos e genéticos, tanto em escala microevolutiva como macroevolutiva, em um contexto comparativo filogenético. Isso pode ser uma boa estratégia para estudar a coevolução. E eu vou agora apresentar alguns bons estudos de coevolução onde isso foi feito, onde você juntou a informação ecológica com a informação genética, tá? Das mudanças recíprocas e numa escala micro e macroevolutiva, para estudar a própria associação dessas linhagens ao longo do tempo, se de fato a coevolução operou ou não.
Então olha lá, algumas perguntas a essa altura do campeonato. A coevolução sempre leva à cofilogenia? Não, já vimos que não na evolução de grupos bioquímicos de plantas. Toda cofilogenia é evidência de coevolução? Também não. Vocês conseguem pensar num exemplo simples de como cofilogenias poderiam aparecer e não ser coevolução? Mas elas não são imagens perfeitas, né? Imagina que a cofilogenia é perfeita. Isso só poderia ter sido produzido por coevolução? O que vocês acham? Até poderia ser para uma espécie ou duas, né? Mas para todo um clado, com 30, 40 espécies de plantas ou de insetos, por exemplo, será? Na América do Sul inteira? Difícil, né? Concorda? Alguma ideia? Liguem com especiação. O modelo clássico de especiação é chamado de modelo alopátrico. Tá? O que é o modelo alopátrico? Você tem uma população ancestral que, por qualquer razão, sofre uma quebra na sua distribuição. Os Andes subiram. Os Andes vêm subindo desde o Paleoceno, tá? Mas nos últimos 30 milhões de anos você teve um soerguimento dos Andes brutal. Qual é a implicação disso? Ora, a América do Sul era chata nessa região da costa oeste. Tudo bem? A partir do momento que os Andes surgiram, você cria uma barreira geográfica para essas populações que ocorriam aqui. Tá claro? O que vai acontecer? Ao longo do tempo, vou chamar de 1 e 2. Essas duas subpopulações descendentes dessa ancestral vão acumulando diferenças até o ponto em que elas podem ser consideradas espécies distintas, certo? Isso aconteceu com os tucanos. E isso aconteceu com o bem-te-vi. O bem-te-vi e o tucano não interagem. Eles não têm uma relação coevolutiva. Eles não têm nenhuma associação ecológica. Mas eles vão apresentar uma cofilogenia porque eles compartilham os mesmos eventos históricos que produziram a especiação. Tá claro? Isso parece bobinho, mas é fundamental, moçada. Para ter coevolução, você tem que ter associação ecológica entre as linhagens que estão atuando. Elas têm que se influir mutuamente. Uma influência externa, uma quebra geográfica, não é isso. Tá claro? Exemplo. A formação dos rios na Amazônia é um dos modelos existentes para a diversificação das espécies, tá? Quando você olha para os macacos, espécie A, espécie B, espécie C, D, E, F, G, cada uma delas está numa das bacias, entre rios da Amazônia. Isso vale para macacos, isso vale para passarinho, isso vale para peixe, isso vale para um monte de coisa. Tranquilo? Ora, se essas populações evoluíram devido a causas históricas comuns, o que vai acontecer? O padrão filogenético aqui vai ser igual para todo mundo. Mas isso não quer dizer que essas espécies interajam ecologicamente e tenham evoluído por coevolução. Fez sentido para vocês? Alguém ficou com dúvida sobre isso? Fala. Fala mais alto, por favor. Será que a coevolução sempre leva a cofilogenia? A filogenias com imagens espelhadas? Não, a gente já viu que não, né? Aqui? Evolução sequencial. Não. Não. Desculpa, não ouvi, fala mais alto. Sim, essa é uma alternativa lógica à coevolução. E aí não tem a cofilogenia? Tem mezzo-mezzo, como você está vendo ali. Parece, mas não é idêntica.
O exemplo de evolução sem cofilogenia é borboleta e planta. Lembra? Elas evoluíram para grupos bioquímicos diferentes e não filogeneticamente próximos de plantas. A filogenia de plantas não bate com a filogenia das borboletas, mas quando você olha para os grupos bioquímicos, aí bate, porque esse conjunto de espécies de borboleta se alimenta desse conjunto de veneno. Percebe? Então, é coevolução, mas não produziu cofilogenia. E eu não entendi porque aí, se a planta muda, o inseto muda, mas se o inseto muda. A lógica do cara foi o seguinte: uma planta, ela é predada ou ela é parasitada por inúmeras populações de insetos, de espécies diferentes. Tá? Ela serve de alimento para um monte de inseto. Então a pressão de seleção das espécies de inseto é difusa, enquanto que a pressão de seleção que a planta impõe sobre todas essas espécies de inseto não é difusa, ela é direta. Ou você consegue se alimentar daquele veneno ou você não consegue. Essa que é a ideia por trás. Então a planta muda, todos os insetos têm que mudar. Agora, o fato dos insetos mudarem, de uma espécie de inseto mudar, não quer dizer que a planta tenha que mudar a sua defesa química. Isso é uma alternativa lógica. Se isso é geral ou não na natureza, eu não tenho a menor ideia, porque na verdade a gente não tem dados concretos do quanto os exemplos possíveis de coevolução são de fato coevolução ou são evolução sequencial. Eu estou apresentando isso como um modelo para vocês pensarem. É uma alternativa lógica à coevolução. Não necessariamente um inseto, por exemplo, uma espécie de inseto pode ter várias plantas. Sim, sim. Uma coisa específica só desse inseto, Sim. por exemplo, mas é ao contrário. Sim, a partir do momento que o inseto consegue comer aquele tipo de veneno, qualquer planta que use aquele veneno como defesa, potencialmente pode ser alimento para ele também. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Até esse ponto? Então, olha lá. Mudança de hospedeiro na evolução de inseto-planta vai levar a uma perda do padrão de cofilogenias ou de filogenias especulares. Vamos dar uma olhada nisso? Esse é um exemplo recente, bastante bonitinho, feito pela Judith Becerra, com essas espécies de plantas e com essas espécies de besouro. Joaninhas, né? Um tipo de joaninha. Repara que esses bichos se alimentam desse gênero de plantas, que é bastante diverso. É um gênero de plantas aromáticas. Mais ainda, essas plantas desenvolveram não só defesas químicas, como um tipo de defesa mecânica. Se você corta o vaso principal da folha, sai um jorro de seiva que leva o veneno da própria planta. A Judith Becerra foi estudar a evolução desses caras. Primeiro resultado que ela encontrou: essa é a filogenia da planta, essa é a filogenia do besouro. As linhas tracejadas é quem come o quê. Ou seja, esse besouro se alimenta dessa planta, este outro besouro se alimenta desta outra planta. Vocês estão vendo claramente que não são cofilogenias e que grupos de besouros próximos se alimentam de plantas bastante filogeneticamente distintas, separadas, tá? Não satisfeita com isso, ela fez o seguinte: eu vou classificar os tipos de venenos das plantas de acordo com o seu padrão bioquímico geral. Quando eu faço isso, tem 5 grupos de venenos principais nessas plantas. Esses 5 grupos estão representados por cores diferentes aqui. 4 grupos, desculpa. Tá? Quando você joga esses grupos bioquímicos na filogenia das plantas, as cores indicam os grupos diferentes, tá claro? Olha o que vocês estão vendo. Você tem um ancestral que era do grupo verde. Boa parte dos descendentes desse ancestral ainda usam esse mesmo veneno, mas você teve várias trocas, não teve? Evoluiu o vermelho aqui, o vermelho evoluiu aqui de novo, aqui, ou seja, várias vezes o mesmo
composto químico é usado como solução pelas plantas para estabelecer a sua defesa. Os grupos bioquímicos não estão filogeneticamente agrupados na filogenia das plantas. Tudo bem? Sim? Quando você olha agora para a relação inseto-planta, vocês estão vendo agora a filogenia dos insetos em relação aos grupos químicos que eles se alimentam. Aí você vê uma associação muito clara. Olha lá, o ancestral desses caras daqui, ó, era do grupo verde e a maioria das espécies descendentes continua no grupo verde, embora alguns deles tenham evoluído para o grupo preto. Tá claro? Quando você olha para os clados dos insetos e superpõe os grupos bioquímicos, você vê uma associação razoável entre a evolução de um novo mecanismo de desintoxicação nos insetos e a explosão adaptativa dentro desse grupo. É como se você invadisse um novo nicho e se diversificasse ali dentro. Olha lá, apareceu aqui a desintoxicação do azul. Olha o que aconteceu. Várias espécies que usam plantas com esse grupo azul apareceram e se diversificaram ali dentro. Está fazendo sentido, moçada? Sim? Então repara que isso daqui não vai produzir... Esse é o gráfico do livro de vocês, tá? Esse daqui é o original do artigo, que eu acho mais bonitinho e mais fácil de ver do que em tons de cinza e verde ali, como no livro de vocês. Aqui ela juntou o seguinte, ó. Os 8 maiores clados das plantas. Agora ela está olhando para os grupos de espécies de plantas com cores diferentes. Então, ó, dourado é esse conjunto de plantas, preto é esse conjunto, amarelo é esse daqui. Grupos monofiléticos de plantas, tá? Está olhando para a ancestralidade dessas plantas. Joga essas cores agora sobre a filogenia dos besouros. Olha o que vocês veem. Você tem várias trocas dentro de clados dos besouros para clados muito distintos das plantas. Esse grupo aqui, até particularmente, estava em cima desse grupo daqui, né? Douradinho. Mas olha lá, essa espécie evoluiu um mecanismo que jogou ela para um outro grupo filogenético dessas plantas. Essa daqui evoluiu um mecanismo de desintoxicação que jogou ela para o clado irmão desse daqui. Tá claro? Isso são exemplos de troca de hospedeiros, moçada. Onde o inseto evoluiu um novo mecanismo de desintoxicação e conseguiu invadir um novo nicho, um novo recurso alimentar. Está fazendo sentido? Em outras palavras, isso daqui é uma abordagem moderna para aquilo que o Ehrlich e o Haven tinham mostrado com borboletas e plantas lá em 1964, mostrando como você pode fazer uso da filogenia dos dois grupos para estudar essa associação entre plantas e insetos. Então, é coevolução, mas essa coevolução não produziu cofilogenia. A Judith não parou por aí. Ela publicou um outro trabalho onde ela usou o relógio molecular. E aí ela foi ver uma previsão adicional da coevolução. Ora, o tempo em número de gerações tem que bater, não tem? Não adianta ser uma cofilogenia e esse grupo das plantas surgiu há 500 milhões de gerações atrás, enquanto esse grupo dos insetos surgiu há 100 gerações atrás, concordam? Evolutivamente, o tempo de diversificação não está batendo. Então ela foi olhar essa previsão diretamente. E é isso que vocês estão vendo nessa filogenia. E tinha um acordo razoável entre a evolução dos mecanismos de desintoxicação novos nos insetos e a evolução daquela espécie de planta com aquele mecanismo de defesa. Em outras palavras, uma outra previsão. Não é cofilogenia, mas foi coevolução, e essa coevolução é temporalmente associada. Está claro? Está fazendo sentido para vocês? Isso mostra como
Análise comparativa, usando filogenia e relógio molecular, pode te dar um indício bastante razoável de se duas linhagens estão evoluindo por coevolução ou não. Tudo bem? A escala de tempo está aqui, ó. Qual é o resumo da ópera, do trabalho da Judith? Mostra que não existe um padrão de cofilogenia entre os besouros e as plantas hospedeiras, mas sim uma associação entre grupos bioquímicos das plantas e os besouros. Além disso, mostra que a diversificação dessas linhagens deve ter ocorrido ao mesmo tempo, evidência forte de coevolução. Outro trabalho, usando a mesma estratégia. Mark Hafner foi estudar esses grupos de roedores que se intocam. São bem parecidos com os tucutucos que eu citei na aula passada, tá? E foi olhar para os piolhos que parasitam esses roedores. Então ele pegou e fez a filogenia dos roedores e a filogenia dos piolhos. E vocês estão vendo aqui que elas são imagens especulares umas das outras num grau bastante razoável. Tem poucas trocas aqui de hospedeiros. Por exemplo, esse cara é parasitado por essa espécie, mas também é parasitado por esta outra espécie de piolho. Tudo bem, moçada? Tá? Aí ele pegou e foi olhar para o tempo de divergência desses clados. Ora, se eles são sincrônicos no tempo, o que você espera? Que as mudanças ocorrendo em um dos clados sejam espelhadas na outra, não é? Quando ele olhava para a terceira posição de base, olha o que ele encontrava. Ele tinha uma associação muito clara no tempo entre as mudanças nos clados aqui e as mudanças dos clados aqui dentro dos tomomes, ou geomes. Tem dos dois. Nesses roedores que se intocam. Tudo bem? É evidência de coevolução bastante razoável. Tem uma cofilogenia. A evolução desses grupos é temporalmente sincrônica. Qual é o problema? É ao mesmo tempo. É isso que esse gráfico está mostrando, ó. Tá? Isso é o número de substituições sinônimas no DNA do piolho em relação ao número de substituições sinônimas no DNA dessas linhagens de roedor. Repara que está caindo numa reta. Se isso não fosse sincrônico, eu teria um monte de pontos para cá, um monte de pontos para cá. Concorda? Não. Quanto maior o tempo de divergência dentro aqui dos piolhos, maior o tempo de divergência lá na filogenia dos tomomes. Qual é o problema aqui? O piolho está parasitando os roedores, concordam? Você poderia imaginar, o piolho está exercendo uma pressão de seleção sobre os roedores, não é? Qual é o mecanismo de defesa dos roedores? O pobre coitado está com piolho a vida inteira, cara. Ele não tem nenhum mecanismo de defesa. Isso daqui é um exemplo disso daqui, de como a coespeciação pode ter produzido divergência nessas linhagens, pode ter produzido cofilogenias, mas isso pode não ter sido coevolução. Está fazendo sentido para vocês? Sempre que a população de roedores sofria um evento de especiação, a do piolho ia junto, porque ela estava separada alopatricamente. Elas iam se especiando conjuntamente. Mas isso não quer dizer que tenha sido coevolução. Fez sentido? Sim? Mostra que além de ter um padrão de cofilogenia entre os ratos e os piolhos, a diversificação dessas linhagens deve ter ocorrido ao mesmo tempo. É uma evidência forte de coevolução? Num certo sentido é. Por outro lado, na minha opinião, está faltando a relação ecológica clara, de como essas espécies estavam se influenciando mutuamente ao longo do tempo. Uma hipótese alternativa simples para explicar isso, meramente a especiação alopátrica conjunto entre todas essas linhagens, produzindo essa cofilogenia. Isso fica mais claro ainda
quando a gente olha para a história de um flagelo recente da história da humanidade. Por um acaso os humanos não estão aqui e nem o HIV, mas na verdade o HIV faz parte de uma família de vírus chamado lentavírus, e esse daqui foi um estudo da evolução desses dois conjuntos. Um monte de macacos aqui e os lentavírus aqui, tá bom? Ora, quando você olha para o tempo já corrigido da evolução dessas linhagens, olha a escala de tempo da evolução dos macacos. Chimpanzé, colobo, babuíno, etc, etc. Tá? Tá em milhões de anos, não é? Olha para a escala de tempo de evolução dos lentavírus. Embora sejam, até certo ponto, cofilogenias, até se assemelham a essas filogenias, a escala de tempo não bate, indicando que não deve ter sido por coevolução que esse padrão foi produzido. Tá claro? O porquê que são cofilogenias não está claro ainda. O porquê que essas filogenias batem não está claro. Uma hipótese é que o vírus esteja adaptado a um tipo de fisiologia e de sistema imune. E aí ele está capacitado a ficar naquele tipo. Tá? Então por isso que você tem essa associação entre os vírus e os primatas hospedeiros. Mas claramente o tempo de divergência aqui não está batendo. E se o tempo de divergência não está batendo, essa cofilogenia não pode ser exemplo de coevolução. Tá? Então olha lá, o que a gente viu até agora? Cofilogenias podem ser produzidas por coevolução, mas elas também podem ser produzidas até certo ponto por evolução sequencial. Terceira causa possível de cofilogenias: especiação alopátrica por causas externas, sem influência recíproca das linhagens. Elas vão produzir cofilogenias, essas cofilogenias têm o mesmo tempo de divergência, mas não é coevolução. Mais ainda, coevolução pode não produzir cofilogenias. Perda do padrão de cofilogenia ou filogenias especulares, quando acontecem, por exemplo, mudanças de hospedeiros, inseto, plantas, como a gente viu no trabalho da Judite e no trabalho de borboletas e plantas. Tá claro? Não produz cofilogenia, mas é coevolução. Mensagem: nem sempre a coevolução vai produzir cofilogenias, e nem toda cofilogenia é produto da coevolução. Vamos pensar agora em termos mais gerais ainda. Será que a coevolução teve um papel na diversidade da vida que a gente observa na Terra? Essa é uma relação geral entre tamanho corporal e tamanho do cérebro, tá? Tem uma associação muito clara entre o tamanho corporal e o tamanho do cérebro quando você olha, por exemplo, para os mamíferos. Então, se o bicho tem um tamanho corporal maior, ele vai ter um tamanho cerebral maior, em geral. Repara que tem uma reta prevendo essa associação, concordam? Você pode pensar no índice de encefalização, ou seja, todos os pontos que estão para cima dessa reta têm cérebros relativamente maiores do que o esperado para o tamanho daquele bicho. Tá claro? É como se você pegasse o peso do cérebro e dividisse pelo peso do organismo. Tudo bem? Essa relação eu vou chamar de índice de encefalização. Aqui entra um pressuposto bem grande que as pessoas têm feito ao longo da história desse tipo de estudo. Que um tamanho cerebral relativo maior é sinônimo de inteligência. Estamos em terreno bastante pantanoso, tá? E já vejam pela minha reação que eu sou bastante cético em relação a isso. No entanto, vamos assumir que esse argumento está correto, só para a gente olhar para isso? Assumam que um índice de encefalização maior significa que de fato o bicho tem uma capacidade motora ou de rastrear a presa ou o que quer que seja melhor, tá? Quando você olha para a história dos ungulados e dos carnívoros, isso é o que vocês veem em termos do tamanho relativo do cérebro, ou seja, desse índice de encefalização. Aqui vocês têm os carnívoros, no arcaico, paleógeno, neógeno e no período recente. E aqui vocês têm as presas desses carnívoros, os ungulados, no arcaico, no paleógeno, no neógeno e no recente. O que esse gráfico está mostrando para vocês? Que no mesmo período, os carnívoros sempre tiveram, em média, um índice de encefalização maior do que as presas.
À medida que isso daqui foi mudando, os outros também foram mudando, tá? E esse é o gráfico original do trabalho do cara em 1973. É o mesmo gráfico. Então olha lá, ó. Qual é a explicação que ele deu? Para mim, para ele, né? Gerson, 1973, isso é uma corrida armamentista. O fato dos ungulados serem presas dos carnívoros impõe uma pressão de seleção sobre eles. Eles têm que ser mais rápidos, se mover mais rápido, sacar que o predador está espreitando ele para ele conseguir vazar e não virar comida. Isso impõe uma pressão de seleção para que o tamanho relativo do cérebro aumente. Aumentando o tamanho relativo do cérebro do ungulado, na cabeça do Gerson, isso leva uma pressão de seleção para que os carnívoros também aumentem o seu tamanho relativo do cérebro, porque ele tem que ser um predador mais esperto para conseguir pegar o mesmo ungulado. Dessa corrida armamentista, poderia surgir essa diversidade que a gente observa hoje. Os dados dele são condizentes com isso? A média até é, né? Mas olha a variação que foi aumentando, moçada. Sou só eu que estou vendo isso ou vocês estão vendo também? Olha a variação lá para trás. Olha como era mais fechadinha. Olha como a média até foi aumentando, e de fato a média dos carnívoros é maior a cada período, mas olha a distribuição hoje do índice de encefalização. Eu tenho um monte de bichos que devem estar aqui e que provavelmente estão predando bichos que estão aqui. Eu teria que ter um controle melhor da qualidade desses dados para saber o que de fato está acontecendo. No entanto, por que esse exemplo está aqui? Para sugerir a vocês, pelo menos, a possibilidade de que a macroevolução possa ser produzida, o motor dessa macroevolução possa ser a própria coevolução. Tá? Tenho muitos sinões em relação a esse exemplo, particularmente em igualar índice de encefalização com inteligência. Tá? Aqui, um exemplo mais bonitinho. Esse sim com um controle bastante grande de um cara que eu acho admirável. Esse é Gerard Vermeij. Ele é um paleontólogo de molusco. Notem que ele é cego. E mesmo assim ele estudou e é uma das maiores autoridades na evolução de moluscos dos últimos 40 anos. Molusco é excelente para o registro fossilífero, porque se você está em águas rasas, eles fossilizam em massa, tá? Até porque a concha é calcária. A própria concha já é praticamente um fóssil, tudo bem? Então o que ele foi olhar? Ele foi olhar para a evolução dos mecanismos de defesa e de presa nos moluscos. Primeiro dado que ele encontrou: olha a percentagem de ocorrência de gastrópodos não incrustados. Todo mundo concorda que um gastrópodo não incrustado é muito mais vulnerável à predação do que um outro molusco que está incrustado numa rocha? Sim, é muito mais fácil você virar o bicho e tentar pegar a carne pelo buraquinho, concordam? Se você está incrustado, você vai ter que usar uma espátula para arrancar aquilo fora, né? Olha o que aconteceu ao longo do tempo. Esse número diminuiu brutalmente até você chegar no período atual. Ao mesmo tempo, os que se incrustam aumentaram dramaticamente de número ao longo do tempo. Tudo bem, moçada? Como é que o Vermeij interpretou isso? O mundo foi ficando cada vez mais perigoso. Os peixes estavam evoluindo. Vários outros predadores estavam evoluindo. Ora, isso impõe uma pressão sobre a própria diversidade dos moluscos para que eles sejam cada vez mais defendidos. Novamente uma escalada, uma corrida armamentista. Predadores mais eficientes, mecanismos de defesa mais eficientes. Quem não evolui mecanismos de defesa mais eficientes, roda e é extinto. Tá claro? Ele também foi olhar gastrópodos com as aberturas internamente espessadas ou estreitadas. O que isso quer dizer? A boca está cada vez menorzinha e, além de ser menorzinha, as paredes são cada vez mais grossas. É exatamente isso que aconteceu ao longo do registro fossilífero, tá? Indicando que teve sim um aumento das defesas nos moluscos. Bacana.
Foi coevolução? Je ne sais pas. É uma possibilidade. É uma possibilidade teórica que vocês têm que considerar, e é um exemplo bonitinho. É possível que tenha tido coevolução entre os predadores e os moluscos sofrendo como presa. Tá claro? O registro fóssil é claramente condizente com uma hipótese de coevolução. Se foi de fato coevolução ou não, eu desconheço estudos de, por exemplo, cofilogenias, tá? Entre peixes e gastrópodos. Aqui a gente vai adiantar ainda mais o nosso raciocínio. Até agora eu tenho falado de interações ecológicas de duas espécies, né? Predador e presa, parasita, hospedeiro, os dois mutualistas. Mas, moçada, uma espécie se alimenta de várias coisas e ela também é predada por várias outras espécies. Aí as pessoas começaram a falar, tem coevolução difusa. Quem disse que as associações têm sempre que ser par a par? Por que eu não posso ter 3, 4, 5, 10, 100 espécies em interação? Os casos mais claros de coevolução vêm de interação par a par. Mas na prática, cada espécie vai experimentar pressões seletivas de várias outras espécies e exercer também pressões em várias outras espécies. A evolução de uma espécie qualquer será uma resposta agregada ou composta a todos os seus mutualistas, competidores, predadores, presas, e qualquer mudança evolutiva em uma linhagem pode não ser facilmente explicada em termos de um competidor apenas. Isso é coevolução difusa. E se coevolução já é um pau para se estudar, já é difícil pra caramba, imagina agora você começar a estudar coevolução difusa. Agora, é uma possibilidade que a gente tem que estar atento. Não é porque a natureza é complicada que a gente tem que se esconder embaixo do cobertor. A gente tem que enfrentar a realidade, tá? E esse slide é uma lembrança disso. Mas eu tenho um bom exemplo de coevolução difusa. Na verdade, um exemplo que eu considero belíssimo. Esse grupo de caras foi estudar a associação entre formigas e fungos. Então, você tem um grupo de formigas que se alimenta de um grupo de fungos, que por sua vez são parasitados por microfungos parasitas, ou seja, um microfungo que parasita o fungo que é o alimento da formiga, tá? E aqui estão os nossos heróis ou vilões. Essa é a formiga, esse é o fungo que ela se alimenta e esse é o microfungo parasita. Quando esta porcaria entra no formigueiro, ela detona com a plantação do fungo dela. Do fungo que ela usa como alimento. Então tem uma pressão seletiva brutal imposta por esses caras daqui, tá? Olha o que eles descobriram. Quando eles fizeram as filogenias dos três grupos, formigas, o fungo que é o alimento, que é o cultivar dela, e o fungo parasita. Elas são cofilogenias. Mas ainda, elas ocorrem no mesmo tempo. Quando você olha para a escala em que essas espécies foram surgindo, a escala de tempo é a mesma. Essa é uma interação de 3 conjuntos de espécies, certo? Não satisfeitos, eles descobriram mais uma coisa. A formiga tem uma bactéria simbiótica, que é essa manchinha branca que vocês estão vendo aqui. Essa bactéria simbiótica produz um antibiótico que mata o fungo parasita. Ainda não foi feita a filogenia das bactérias, até porque é um problema difícil. Bactéria evolui muito rapidamente, tá? Mas é bem razoável você supor que provavelmente as linhagens de bactéria também fazem parte desse sistema coevolutivo de interação entre as 4 espécies. Então a nossa expectativa é que mais uma cofilogenia seja adicionada ali, a cofilogenia das bactérias. Tudo bem? Então, é um desafio? Claro que é, mas esse estudo prova que é possível fazer, que é possível você achar sistemas onde você consiga quantificar a interação entre essas várias espécies. Fez sentido, moçada? Isso nos remete a uma visão simpsoniana da vida. E aqui eu começo já a sair da parte de coevolução para a parte final da aula. E quando eu falo uma visão simpsoniana da vida, eu não estou falando dessa bela filosofia que vocês estão vendo aqui, da qual eu até concordo, em parte. Life is like a donut.
run and empty inside. Não. Estou falando desse cara, um dos grandes arquitetos da teoria evolutiva moderna, George Gaylord Simpson, um paleontólogo de mão cheia, que estudou e contribuiu muito para o nosso pensamento macroevolutivo. A visão do Simpson da história da diversidade da vida, e ele era um paleontólogo de mamíferos, tá? Mamíferos e moluscos são os dois melhores grupos fósseis, num certo sentido. Tudo bem? A visão do Simpson de vida era que a macroevolução era dominada pela invasão oportunística de um nicho, com a diversificação daquela linhagem em diversos nichos, subdividindo aquela zona adaptativa ao longo da história da vida. Eu vou ilustrar isso com alguns exemplos para vocês. Então olha lá, ó. Tá aqui a história da vida, tá? Este grupo aqui poderia muito bem ser os morcegos. O primeiro morcego surgiu. Vocês concordam que ele invadiu um novo nicho? Era um bicho que não era alado, agora é um bicho que é alado. Ele passa a ter uma oportunidade ecológica brutal. O que acontece? Ele subdivide rapidamente dentro desse novo nicho ecológico para produzir zilhões de espécies descendentes. Era assim que o Simpson encarava a história macroevolutiva, como uma irradiação adaptativa. Sempre que você entra num nicho vago, você tem uma oportunidade ecológica. Essa linhagem vai começar a subdividir rapidamente. Ela vai explodir, num certo sentido, em algumas centenas de linhagens descendentes. Tá? Essa era a ideia do Fisher. Para a gente entender isso, e esse é um trecho de um artigo que eu publiquei com alguns critérios para você identificar uma irradiação adaptativa. Para a gente entender isso, vamos olhar para alguns exemplos clássicos de irradiação adaptativa. O primeiro exemplo clássico é o exemplo dos peixes ciclídeos do Lago Vitória. Já ouviram falar disso? O Lago Vitória, na África, é um lago relativamente recente, olha lá. Ele foi formado há 400 mil anos, mas secou completamente há cerca de 17 mil anos atrás. Após a invasão do lago, depois ele foi formado novamente. Após a invasão do lago por ciclídeos, esses se diversificaram em mais de 300 espécies de peixes dentro desse lago. Tudo bem? Essas espécies de peixes, recentemente, no ano passado, foram mostradas como sendo monofiléticas e descendentes, todas elas de um ancestral comum. Esse é um resultado fundamental, porque mostra que essas 300 espécies surgiram num período de 17 mil anos. Mais ainda, quando você olha para a morfologia desses bichos, o lago estava vazio. O ancestral de ciclídeo entrou lá e ele tinha uma oportunidade ecológica brutal para você ser comedor de fungo, de alga, para você ser um predador ativo, para você ser um comedor de plâncton, para você ser um peixinho de boca comum, para você ter um dente especializado em arrancar o olho do outro, para você ser um dente especializado em raspar as escamas do outro ciclídeo e se alimentar disso. Um conjunto de adaptações brutais surgiu num período de 17 mil anos, cara. E cerca de 300 espécies evoluíram. Para mim, esse é um exemplo clássico de uma irradiação adaptativa. Como a invasão de um nicho vago, ou de uma zona adaptativa vaga, permite a subdivisão dessa zona em diversos nichos diferentes e a produção de diversidade da vida. Essa era exatamente a mentalidade, o raciocínio do Simpson, quando ele olhava para a história da vida. Já mostrei esse exemplo para vocês, né? E essa é a irradiação adaptativa dos macacos neotropicais. Os macacos neotropicais tiveram a divergência morfológica dominada por evolução de tamanho. 93% dessa divergência do crânio foi em tamanho. Aqui, para vocês terem uma ideia dessa diversidade da vida. Todos os gêneros modernos de macaco estão presentes no registro fossilífero há 16, 17 milhões de anos atrás. A fauna era uma fauna antiga. Se vocês olham para 20 milhões de anos atrás, os fósseis indicavam composição de caracteres entre os grupos atuais. Exemplo, esses caras daqui, ó, deixa eu achar eles. Estes caras daqui
são um grupo especializado em comer sementes, tá? Eles têm os dentes da frente voltados assim, e eles usam isso como um abridor para pegar frutos grandes, abrir aquele fruto e pegar sementes grandes na Amazônia. Tudo bem? É um grupo extremamente especializado. Quando você olha lá para trás na história da vida, você vê fósseis que tinham parte das características cranianas desse grupo misturado com, que também esse daqui faz parte, com outros clados. Os fósseis antigos parecem indicar uma comunidade velha de macacos que não tem nenhuma relação praticamente com a comunidade atual. Todos os gêneros modernos surgem aparentemente em torno de 17 milhões de anos atrás. Quando você olha para a filogenia molecular, é muito difícil você separar quem é irmão de quem na filogenia. Esse é um cenário clássico de radiação adaptativa. Por quê? Como todo mundo surge ao mesmo tempo, de um ancestral comum, fica muito difícil você saber quem é mais aparentado de quem. Tá fazendo sentido, moçada? Sim? Feio, né? Quando você olha para onde teve seleção, todo esse clado que eu marquei em azul aqui sofreu seleção para diminuição ou aumento de tamanho. Em outras palavras, todos esses gêneros surgem aqui há 16 milhões de anos atrás e rapidamente eles se diversificam por seleção natural em diferentes tamanhos corporais. Mais ainda, tem uma associação muito clara entre o tamanho corporal e a dieta. Quando você mede a dieta e mede o tamanho corporal, olha a correlação que vocês veem entre essas coisas, tá? Esses aqui são os pequenos saguis. Eles se alimentam de insetos, tá? Todo mundo come fruta, mas eles se alimentam de insetos. Eles complementam a dieta de frutas com insetos. Não tem nenhum macaco, nem aqui, nem na África, nem na Ásia, que se alimente de inseto e que seja maior do que 1 quilograma. Alguém pode me dar uma razão ecológica para isso? É inviável, né? Imagina um gorila com 200, 250 quilos se alimentando de inseto. O bicho vai ficar que nem um maluco, um pirutom, rodando pela mata o tempo inteiro tentando catar inseto, concorda? Ele não ia suprir a necessidade dele. Quando você chega num limiar de tamanho corporal, você tem que mudar a dieta. O que os grandes macacos comem? Folha. Eles comem folha. Folha é legal? É legal. Não tenho nada contra os herbívoros e contra os vegues. Nada contra. No entanto, folha é altamente indigestiva. Folha tem um monte de toxina. Para você obter a mesma energia, você tem que ter um trato digestivo super longo. Tá claro? Nenhum macaco evoluiu para ser predador de inseto social. Se tivesse evoluído um macaco tamanduá, aí talvez você conseguisse ter um bicho grande de tamanho corporal. Mas não evoluiu. Por um acaso isso não aconteceu. Tudo bem, moçada? Então tem um fator seletivo muito claro operando aqui. Ora, os macacos neotropicais são uma adição recente à fauna da América do Sul. Vocês sabem disso, não sabem? A fauna autóctone do continente sul-americano são os marsupiais. A América do Sul evoluiu isoladamente como uma ilha em isolamento esplêndido, como é o título do livro que o Simpson dedicou à fauna da América do Sul, por mais de 80 milhões de anos. Vocês têm marsupiais aqui que se assemelham a praticamente toda a diversidade dos placentários nos outros continentes. Os macacos neotropicais entram há 40 milhões de anos atrás. Aqui vocês têm uma ideia da diversidade da vida no continente sul-americano, que na verdade é outro exemplo de radiação adaptativa. Olha lá, essa é a fauna antiga dos mamíferos da América do Sul. Olha as formas de marsupiais que evoluíram aqui, moçada. Lembra da Era do Gelo?
vocês tinham 5 ordens de ungulados, de pastadores marsupiais na América do Sul. Algumas delas só vieram a se extinguir há 18 mil anos atrás. Elas passaram 80 milhões de anos evoluindo aqui, sem a presença de placentários. Elas se diversificaram nos mais variados nichos possíveis e imagináveis. Você tem tigre dente de sabre, marsupial. Você tem lobo, marsupial, com morfologias muito parecidas com as morfologias dos placentários. Eu estou contando isso para vocês, primeiro, porque é bom para a gente relaxar um pouquinho. Eu sei que as aulas são duras e são densas. Segundo, porque eu acho que é importante que vocês saibam a história do próprio continente. Terceiro, porque esse é um exemplo belíssimo de radiação adaptativa. Os marsupiais entraram num continente vazio e a partir do momento que ele, muito provavelmente via a Antártica, tá? E a partir do momento que eles se isolaram aqui com a tectônica de placas, com a deriva continental, eles tiveram uma grande oportunidade ecológica de diversificação. Não evoluiu o morcego marsupial, mas poderia ter evoluído. Mas praticamente todo o resto da diversidade apareceu. E aí, de repente, há 40 milhões de anos atrás, entram esses caras aqui, ó. Os macacos neotropicais entram, vindo da África, e os roedores caviomorfos